com ela. Não, no 5S não tem remédio para emagrecer. O que tem no 5S é uma suplementação. É uma suplementação específica do 5S. Eu trouxe até aqui ela para vocês conhecerem aqui um pouquinho, tá? Eu vou começar falando do ômega 3. É um ômega 3 próprio do 5S, certo? Toda essa suplementação faz parte do programa. Então, assim, eu vou começar a falar um pouquinho do ômega 3. Todo mundo fala, o ômega 3 é bacana, o ômega 3 serve para processo inflamatório, o ômega 3 serve para o coração, serve para a visão, serve para o nosso sistema nervoso central, né? E realmente ele serve para tudo isso. Mas eu vou contar uma curiosidade do ômega 3, né? Como ele foi descoberto. Eu estava lendo que começou a observar que pessoas de uma determinada região, né, da Groenlândia, do Ártico, eles tinham baixo índice de doenças cardiovasculares. E aí começaram a investigar esses moradores dessa região da Groenlândia, né? E começaram a observar que eles consumiam muitos vegetais marinhos, né? Muitas plantas marinhas e muito peixe. Principalmente esse peixe lá, né, que é água salgada, é um peixe rico em ômega 3. Então, a partir daí, começou a despertar o interesse pelos cientistas a pesquisarem sobre o ômega 3, ok? E realmente, o ômega 3 é uma gordura, tá? É um ácido graxo, mas quando a gente pensa em gordura, tem a gordura boa e a gordura ruim, né? Ela é uma gordura poliinsaturada que não é produzida do nosso organismo, então se a gente quer ter ômega 3, a gente tem que consumir. E como é que a gente consome? Através da alimentação e através da suplementação, né? Aquelas pessoas principalmente que são veganas, são vegetarianas, elas precisam suplementar o ômega 3, porque o ômega 3 ele é encontrado muito em peixes de água salgada, né? E como essas pessoas elas não consomem peixes, não consomem esse tipo de proteína, elas têm uma tendência a ter um baixo ômega 3 no organismo, tá? Então a gente tem em peixes como salmão, né? Como pescada, como cavala, como a sardinha, como o atum. O atum também é muito rico em ômega 3. Não só esses peixes, a gente tem também oleaginosas, tem oleaginosas ricas em ômega 3, em semente, né? Principalmente a linhaça, ela é rica em ômega 3. Então a gente tem muito fácil acesso ao ômega 3. E se a gente bem soubesse, eu digo que o ômega 3 é para ser consumido. Muitas pacientes perguntam, Pri, quando acabar o 5S eu paro de usar o ômega 3? Né? Eu falo, não, usa esse ômega 3, o ômega 3 tem que ser usado para o resto da vida, né? Porque ele não só auxilia nesse processo de emagrecimento. Qual é a relação do ômega 3 nesse processo de emagrecimento? Foi feita uma pesquisa, né? Hoje tem muitas pesquisas. Então, colocaram uns ratinhos de laboratório para engordar, né? Então, esses ratos, eles engordaram bastante e aumentou o nível consequentemente, aumentou o nível de insulina no sangue, ok? E aí, os pesquisadores começaram a observar o hipotálamo desses ratinhos, ok? E nessa região do hipotálamo, observou esse processo de inflamação porque detectaram muitas células anti-inflamatórias, né? Muitas citocinas. Então, eles pegaram uma canulazinha, inocularam lá nessa região ômega 3. E o que foi que aconteceu? Esses ratinhos começaram a passar por um processo de emagrecimento e desinflamação. Então, olha que bacana. E realmente, assim, o estudo, inclusive, do artigo científico do 5S é sobre essa inflamação do hipotálamo. E o que é o hipotálamo? É uma região do nosso cérebro, tá? Que é responsável pelas nossas questões de saciedade, de frio, de sede e fome, e dentre outras, né? Então, esse hipotálamo, ele é responsável por receber a informação de fome do nosso organismo, certo? A gente começa a sentir fome, a fome física, e aí tem um hormônio chamado grelina, que manda essa informação para o hipotálamo de fome, certo? A partir desse momento, você vai ingerir alimento, você vai comer. Quando você começa a comer, essa grelina, ela tende a baixar e aumentar outro hormônio, que é o hormônio da saciedade, que é a leptina,
ok? Então essa leptina manda essa informação para o hipotálamo de saciedade. Como esse hipotálamo está inflamado, ok? Ele não consegue captar, né, essas informações, como qualquer outro processo inflamatório no nosso corpo, certo? Ele não consegue trabalhar na sua melhor forma, porque está comprometido. Então, a partir do momento que inoculou o ômega 3 nessa região do cérebro dos ratinhos que foram colocados para engordar, aconteceu que eles começaram a emagrecer e eles começaram a desinflamar. E observaram também que os níveis de leptina e insulina, eles também começaram a se normalizar nesses ratinhos. Então, tá vendo os benefícios? Vocês estão vendo os benefícios do ômega 3, né? Além disso, foi feito também um estudo, se eu não me engano, foi na Espanha, com 32 pessoas para emagrecer, certo? Colocaram uma dieta alimentar de 1.500 calorias, ok? E dividiram em 2 grupos. Os 2 grupos, eles tiveram essa dieta de baixa caloria, de 1.500, ok? Sendo que um grupo deles colocaram 3 vezes por semana na sua alimentação peixes ricos em ômega 3. Os 2 grupos emagreceram. Os 2 grupos conseguiram emagrecer. Porém, o grupo que consumiu maior quantidade de peixe teve uma melhor resposta inflamatória. O grupo que consumiu maior quantidade de peixe, ele conseguiu desinflamar mais rápido através dos exames de sangue que eles observaram. E também observaram que normalizaram o nível de insulina e leptina, que são 2 hormônios super importantes no nosso processo de emagrecimento. Então, a que conclusão eles chegaram, né? Então, o ômega 3, ele ativa uma proteína chamada PPAR-gama. Essa PPAR-gama, ela vai atuar na insulina. Ela vai fazer com que o açúcar que chega no nosso organismo, ele não se transforme em gordura e seja estocado. Ele faz com que o açúcar que chega no nosso organismo, ele seja transformado em energia, em fonte de energia. Então, olha que bacana. Ele começa, porque todo açúcar, gente, que chega no nosso organismo, ele vira gordura, tá? Ele é metabolizado e vira gordura. Então, tudo vira gordura. Então, por isso que hoje se fala muito que o vilão, durante muito tempo, foi a gordura. A ingestão de gordura. Mas hoje não. O vilão na nossa alimentação chama-se carboidrato e açúcar. Porque, no final das contas, tudo se transforma em gordura. Então, essa proteína, né, PPAR-gama, ela atua na insulina e faz com que essa insulina não deixe o açúcar se transformar em gordura. Ela seja utilizada como energia logo, ok? E além disso também, esse PPAR-gama, ela atua na leptina, dando maior funcionalidade a essa leptina. Então, essa leptina no nosso organismo, quando ela aumenta, que é o hormônio da saciedade, é muito bacana, porque se você aumenta a leptina, você aumenta a sua saciedade, ok? Então, eu espero que tenha respondido essa parte do ômega 3, tá? Além desse ômega 3, além de ajudar nesse processo de emagrecimento, né, de prevenir doenças cardiovasculares, de fazer proteção do nosso cérebro, da nossa região ocular, né? O ômega 3 também é uma gordura boa, gente. Então não significa dizer que toda gordura faz mal, tá? Só que ela é uma gordura poliinsaturada. Além desse ômega 3, a suplementação do 5S também tem esse polivitamínico, certo? Então, o que é que vai promover o uso desse polivitamínico? Esse polivitamínico, ele é rico em aminoácidos, que vai fazer com que numa dieta você não perca essa massa magra. Você ganhe massa magra também. Liz Reis, você quer entrar ao vivo, Liz, para fazer alguma pergunta? Tem pergunta aqui, eu vou observar. Então, esse polivitamínico, ele vai ajudar a não perder massa magra nesse processo de emagrecimento, certo? Então, nós temos o ômega, nós temos esse polivitamínico, que é rico também em várias vitaminas. Qual a melhor composição do ômega 3? Boa pergunta. A gente tem que ter no ômega 3, porque o ômega 3 você vai em farmácia,
tem N ômega 3, né? A gente tem ômega 3 dos mais caros e tem ômega 3 baratinho. E aí você tem que se perguntar, mas qual eu devo escolher, já que um é tão caro e outro barato? A primeira coisa que você tem que ver é se esse ômega 3, ele é rico em duas substâncias. Deixa eu mostrar para vocês aqui. EPA, certo? E o DHA. O ômega 3 do 5S, ele tem os níveis máximos de EPA e DHA, certo? Que é 33% e 22%. Então, se o ômega não tiver esses dois tipos de ácido graxo, ele não é tão eficaz. E outra coisa importante é observar se esse ômega tem um selo, tá? Que é um selo que fica atrás aqui também, que é um selo do IFOS. O que é que significa esse selo? É um selo que diz que esse ômega 3, ele não tem muitos metais pesados, que ele é um ômega 3 natural, ou seja, que ele não é um ômega 3 que não vai fazer mal à sua saúde. Tá respondido, Lísia? A melhor composição do ômega 3, então vocês têm que observar, tá? O DHA e o EPA, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinha. Ah, sim. E o nível de DHA será o mais alto? Sim. Sim, exatamente. Excelente pergunta, viu, Lívia? Porque a gente fica em dúvida, né? Quando vai, principalmente em farmácia. Deixa eu ligar esse ar-condicionado aqui. Quando vai em farmácia que tem aquela gama de ômega 3 e a gente fica perdida naquilo sem saber como escolher e qual escolher. Tá? E se você também tem observar se esse ômega também é livre daquele cheirinho de peixe, que tem algumas pessoas que ficam com mau hálito, né? Quando ingerem também o ômega 3 não se sentem bem. Então, geralmente nas embalagens eles têm, né? Livre de odor e livre de sabor. Boa, Lizinha, vai ter maratona do 5S. Então é isso. E além desses dois suplementos, eu já falei do ômega e do polivitamínico, tem o termodreno, tá? O que é esse termodreno? Na verdade, o termodreno é um 2 em 1, certo? Ele é um termogênico, ele tem cafeína, né? Ele tem a isomaltulose. O que é a isomaltulose? É uma substância que ela inibe a absorção é um carboidrato, né, de baixo índice glicêmico, que ele inibe também a absorção de gordura e de carboidrato no nosso organismo. Ele oxida com maior facilidade a gordura. Então tem essa substância também nessa suplementação, tá? E também tem muitas substâncias drenantes que são importantes para quem tem retenção de líquido. Então não é medicamento, todas as suplementações são naturais, tá certo? Então vocês podem ficar tranquilos, são suplementações que têm comprovação científica, que têm estudos que provem a eficácia, principalmente nesse processo de desinflamação do nosso corpo. Por que desinflamação? Porque por mais que você seja um gordinho saudável, o seu corpo, ele é um corpo inflamado. Ele é um corpo que ele tá com inflamação crônica, né? Não significa dizer que determinado órgão esteja inflamado, mas você apresenta um grau de inflamação. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe através de exames que dão essa resposta inflamatória no nosso organismo, tá bom? Então, a primeira coisa quando inicia um processo de emagrecimento é fazer essa desinflamação e essa desintoxicação. E a gente faz através dessa suplementação e através da alimentação, ok? Me ajuda a emagrecer. Vamos ajudar a emagrecer sim, com certeza. Se inscreve na maratona do emagrecimento 5S, que já é o pontapé inicial, tá bom? Então eu esclareci já essa suplementação, esclareci sobre esse ômega. Se a gente pudesse, a gente usava um ômega. Quem puder, gente, escolhe o ômega adequado e usa o resto da sua vida, tá? Quem não puder usar o ômega 3, capricha na alimentação. Uma alimentação rica em oleaginosas, uma alimentação rica em peixes, tá? Peixes de água salgada, uma alimentação rica em fibras, rica em nutrientes, que tudo isso a gente consegue na alimentação. Quando se não consegue na alimentação, aí se faz necessário essa suplementação, tá certo? Principalmente para as pessoas que não consomem determinados tipos de alimentos, ok? Outra dúvida que eu recebi hoje foi: Pri,
Será que ainda dá tempo eu participar dessa maratona? Será que ainda dá tempo eu emagrecer? E a resposta é sim. Eu vejo que muitas pessoas acham que a gente já está no fim do ano, né? Que na verdade 2020 foi um ano que todo mundo quer apagar da mente, né? 2020 é um ano que já acabou, mas eu digo que não, gente. 2020 ainda faltam aí uns 2 meses e meio para terminar 2020. Em 2 meses e meio muita coisa pode acontecer, né? E eu sempre falo com meus pacientes, quando eu faço avaliação aqui, aí eles falam, Pri, ou quando tem alguma festa assim, ai Pri, já vem Natal, já vem Réveillon, e aí eu vou comer, eu falo, gente, Natal e Réveillon é um dia, é de uma noite para um dia. Então Natal e Réveillon não é um mês todo que você não possa fazer uma programação alimentar, né? Então Natal é um dia no mês e o Réveillon é outro dia também. E nessa quarentena, nessa pandemia, é a melhor época, gente, da gente se cuidar e fazer essa mudança alimentar e emagrecer e conquistar a saúde. Porque não tá tendo tanto evento, não vai ter tanta confraternização, então você já vai entrar 2021, né, com uma coisa positiva, já vai entrar 2021 com o pé direito, já vai entrar 2021 mais magro, mais saudável, então dá tempo sim. Inclusive eu tenho pacientes que chegam a perder 10 quilos em um mês no 5S. Então dá tempo sim, não coloca desculpa, não seja sua maior sabotadora, porque nunca vai existir o momento ideal para a gente fazer a dieta, né? Nunca vai existir momento ideal para a gente mudar um pouco nossos hábitos, porque sempre vai ter um aniversário do filho, ou é um São João, ou é um carnaval. Então a gente fica colocando, né, empecilhos para começar esse processo. Não é fácil. Não é fácil o início do processo, porque a nossa mente está muito acostumada, né, a nossos hábitos. Então, mas esse processo de mudança e de reprogramação se faz necessário. Porque também se não houver mudança, gente, mais cedo ou mais tarde esse corpo vai dar sinal, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma doença, mais cedo ou mais tarde vai disparar uma diabetes, mais cedo ou mais tarde essa gordura, ela vai dizer, né? Olha, eu tô aqui, você não tá ligando pra mim. Eu tô aqui quietinha, por enquanto só minha roupa tá apertando, né? Só a balança tá aumentando, mas a gente pode dormir são e acordar com alguma dislipidemia, acordar com alguma doença. Então, é importante você ter esse despertar e reconhecer que isso, na verdade, é um sabotador que sua mente está colocando lá na sua cabeça, ó. Ah, já tá perto do fim do ano, já é Natal, já é Réveillon. Não vou começar a emagrecer agora não, vou esperar o ano que vem. E aí a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, né? Tantas coisas podem acontecer. 2020 teve aí para dizer isso pra gente, né? Então a gente não sabe o dia da manhã. Então, se for começar a mudar, muda hoje, né? Começa a trabalhar logo sua mente. Começa a trabalhar logo essa positividade, começa a se imaginar como você vai estar magro, como você vai reconquistar essa saúde, qual ganho você vai ter, você vai colocar na balança. Se eu continuar do jeito que está, né, o que é que eu vou ganhar? Ah, eu vou poder comer tudo, eu vou poder beber tudo, mas daqui a pouco você vai ver a consequência. E se eu fizer essa mudança, né? Se eu fizer essa mudança alimentar, se eu fizer essa mudança, começar a fazer uma atividade física, se eu fizer uma mudança no estilo de vida, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar mais anos de vida e isso não tem preço, gente. Quando a gente começa a cuidar e ter essa mudança, começa a cuidar da nossa alimentação, começa a cuidar de nós mesmos, tudo em nossa vida começa a prosperar, né? Porque nós habitamos nesse corpo. Né? Esse corpo é nosso, esse corpo é nosso templo. Então, se a gente tiver um templo desorganizado, um templo doente, a gente também adoece. Então, e tudo começa, o primeiro passo começa na nossa mente, né? Porque as coisas materiais representam 1%. Quem somos, né, representa 99% o que pensamos. Então, se a gente começar a pensar positivo, se a gente acreditar nessa mudança,
né? Então nós devemos ser os primeiros a acreditarmos em nós mesmos, tá bom? Não devemos ouvir os sabotadores, porque nós já basta nossos sabotadores internos, né? Então vai ouvir o pai e a mãe: menina, para que fazer dieta? Tá ótimo. Para que, né, pagar caro? Então a gente se conhece, a gente sabe até o nosso limite. Então dá tempo de emagrecer. Parem de se sabotar colocando empecilho em Natal e Réveillon, porque Natal e Réveillon é um dia, certo? Você já vai entrar 2021, ó, e fora que o verão tá aí, tá chegando. Além dessa parte toda de saúde, tem a parte da autoestima. Quem não gosta de ir pra praia, colocar um maiô bacana, colocar um biquíni bacana, não ficar se escondendo em cangas. Então, além do ganho de saúde, você tem um ganho de autoestima. E quando você tá bem resolvido, com autoestima elevada, você consegue tudo, tá bom? Então, já respondi essa outra pergunta. Dá tempo de emagrecer. A gente tem aí 2 meses e meio pro ano que vem, tá? Vamos perder esses 10 quilos aí em 30 dias, que vai ter muito ganho associado, não só o emagrecimento, mas essa mudança de saúde, tá certo? Deixa eu ver. Quem quiser, gente, também pode fazer a perguntinha, botar na caixinha aqui que eu respondo, tá bom? Deixa eu ver aqui outra perguntinha que colocaram. O 5S online funciona? Então, gente, pra mim tá sendo fantástico ter essa experiência com o 5S online. Hoje eu tenho pacientes, eu tenho até algumas que estão aqui na live. Então eu tenho pacientes de São Paulo, eu tenho pacientes do Rio, eu tenho pacientes do interior da Bahia. E esses pacientes estão dando um show no 5S online. Por quê? Porque o suporte é o mesmo, né? Você vai ter a nutricionista o tempo todo com você no WhatsApp. O suporte do aplicativo é o mesmo. Você vai receber também toda essa suplementação e vai ter o meu suporte também diário. A diferença do 5S online para o 5S presencial são as sessões de massagem, que eu acho que massagem você consegue em qualquer lugar do país fazer uma drenagem linfática, né? Mas isso não é decisivo no seu resultado. Então eu tenho pacientes do 5S, igual Tânia, que tá aqui na live. Se eu não me engano, Tânia vai fazer um mês de 5S, ela já perdeu acho que uns 7 quilos. Então a qualidade do 5S é a mesma, fora que você faz numa comodidade de sua casa, né? Sem sair de casa, sem se arriscar com nada, nós entregamos todo o suporte para você. Então o 5S online realmente tem os mesmos benefícios do 5S presencial, ok? Sabotador interno, sai de mim. É exatamente, Cela. Então os sabotadores, porque a nossa mente ela se acomoda, né? Como o nosso corpo também se acomoda, e a gente, para essa mudança acontecer, a gente tem que vencer alguns sabotadores, né? E nós somos nosso principal sabotador. Eu mesmo, quando eu chegava em casa assim, eu tinha uma mania de comer doce, né? Eu chegava em casa cansada aqui da clínica, eu saio 9, 9h30, 10 horas da clínica, eu chegava em casa e aí eu tinha o famoso eu mereço. Ai, gente, hoje eu mereço comer um doce. Eu tive um dia estressante, eu mereço comer um doce. E chegava em casa, todos os dias eu comia o doce. Depois que você vai, aí eu comecei a me questionar, né? O que esse doce vai trazer de benefício para mim? Claro, quando você come um doce, quando você come um bolo, você desperta um hormônio do prazer, né? Você libera serotonina no seu corpo. E é fantástico. Só que é um prazer momentâneo. Você come aquele doce, dá um gostinho. E porque o açúcar, gente, o açúcar é um vício, né? Então você come aquele doce, tem aquela sensação de prazer. Mas logo em seguida, gente, batia um arrependimento. E aí, do prazer, da liberação de serotonina, ó, eu liberei o quê? Meu hormônio de estresse, que é o cortisol. E eu liberar cortisol à noite é terrível. Por quê? Porque à noite meu corpo já está se preparando, né, para descansar. Meu corpo à noite ele já está se preparando para liberar hormônios necessários para o meu descanso. Então, se eu libero nesse momento o cortisol,
eu inibo a liberação de outros hormônios importantes para o meu relaxamento. Então, o que todo mundo, aquela lenda que fala assim, coma como um rei, né? Almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Por quê? Porque à noite não dá pra gente ingerir muitas coisas que são de difíceis metabolizações, né? Porque nosso organismo ele não está preparado para isso. A gente não vai fazer mais muito esforço. A gente vai deitar, a gente vai se acomodar, ou a gente vai ler um livro, a gente vai vai assistir uma novela, mas a gente não janta para depois fazer uma atividade física. A gente não janta para depois fazer uma caminhada. Na verdade, esse momento do jantar, a gente já está naquele momento de se preparar para descansar. Então, se a gente coloca uma alimentação, uma carne que é difícil de ser metabolizada, se a gente coloca um açúcar, um doce, vai dificultar o nosso sono. E a hora do sono é importantíssimo nesse processo de emagrecimento, né? Na verdade, o sono é o momento que a gente tem do nosso corpo cuidar dele mesmo, de recarregar as energias que foram gastas durante o dia. Então, durante o dia a gente teve estresse, a gente teve correria, né? A gente saiu de uma alimentação errada. E a hora do sono, a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que nossos processos celulares eles sejam recuperados, né? A gente recupera esse edema do nosso corpo, a gente recupera a parte de renovação das nossas células, né? Da nossa pele, a gente recupera o nosso cansaço e na hora desse sono também a gente libera hormônios importantíssimos, como a melatonina, certo? Como o GH, que é um hormônio do emagrecimento. Então ele é liberado nesse momento também, nessa hora do sono. Então, se a gente tivesse comprometimento do sono, se dormir menos que o necessário, né? Se tem muita gente que troca, né, a noite pelo dia, ou que dorme pouco e tenta recuperar durante o dia, não adianta, porque durante o dia a gente não consegue metabolizar um hormônio chamado melatonina, que ele faz a regulação do próprio sono. Por que a gente não consegue metabolizar de dia a melatonina? Porque a melatonina é fotodependente. Então, se eu tiver luz, eu não consigo metabolizar a melatonina. Então, eu preciso de escuridão para metabolizar esse hormônio. E se a gente não consegue metabolizar, é porque um hormônio, né, vai regulando o outro. Um hormônio vai puxando o outro. Então, o nosso organismo é muito inteligente. Então, não adianta eu estar fazendo uma alimentação toda certinha se o meu sono não tá bacana. Não adianta eu estar fazendo uma alimentação toda certinha se eu não tô tendo um equilíbrio entre meus hormônios. Não adianta eu fazer uma alimentação certinha se eu estou com um processo inflamatório no meu corpo. Não adianta fazer uma alimentação certinha se eu estou com déficit de vitaminas no meu organismo. Ok? Então, tá respondida essa pergunta também? Ok? Vocês têm mais perguntas aqui? Então, porque eu sempre falo que no processo do emagrecimento a gente fica muito focado só a mudança alimentar, né? Então, só a dieta, eu vou comer só folha, vou comer só salada, eu vou comer só proteína. E na verdade, muitas pessoas me relatam assim, Pri, eu não sei o que acontece, eu tô fazendo tudo certo. Eu faço atividade física, eu faço uma alimentação saudável e não consigo emagrecer. Meus hormônios estão ok, eu não consigo emagrecer. Por quê, gente? O emagrecimento ele deve ser olhado de uma forma global, porque o sobrepeso e a obesidade é multifatorial. Então, às vezes eu faço tudo certinho e tem pessoas que comem pouco também, mas quando você vai olhar, vai fazer uma avaliação, porque para você começar um processo também de emagrecimento, não adianta você pegar uma dietinha da moda, não adianta você pegar porque você vai na internet e você encontra muitos planos alimentares, né? Ou pegar o plano alimentar da amiga e fazer em você, porque não vai dar certo. Nós somos únicos. Então, a dieta que serviu para sua amiga não necessariamente vai servir para você, tá certo? Então, quando você começa um processo de emagrecimento ou qualquer outro tratamento, é necessário você ter um conhecimento. A pessoa que vai cuidar de você deve conhecer você como um todo. Então, a gente pergunta: como é que tá o sono? Né? Se esse sono tá ok? Qual o seu histórico familiar? Né? Na sua família, se tem casos de pessoas com cardiopatia, se tem casos com pessoas de diabetes,
como é que tá seu açúcar, como é que tá o seu sono, né? De 0 a 10, como é que tá seu estresse? De 0 a 10, como é que tá o tempo para você investir em você? Porque isso é muito importante. Não adianta você decidir fazer, exemplo, fazer o 5S, eu quero fazer o 5S e não mergulhar nesse programa, certo? Como em qualquer outra coisa na nossa vida, não adianta a gente pegar. Eu, por exemplo, eu vou contar aqui uma história. Me colocaram para trabalhar com óleos essenciais. Eu falei, tá, eu vou trabalhar com óleo essencial. Mas eu não estava focada naquilo. Então, nada que eu não tenha foco, eu vou ter resultado, certo? Então, a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que reconhecer que aquele momento é seu, porque senão você não vai ter resultado. Se você não tiver foco, você não tem resultado. Então, se você não está focado, não está querendo fazer essa mudança, não adianta começar. Porque o emagrecimento, primeira coisa, começa aqui na nossa mente. Depois a gente vai para o processo alimentar. Mas primeiro você tem que querer, você tem que desejar emagrecer. E é muito bacana enquanto a gente tem esse desejo, enquanto a gente está buscando esse emagrecimento, enquanto a gente está buscando mudar esse estilo de vida. Eu sempre falo para os pacientes, é muito interessante você buscar essa mudança. É melhor do que você necessitar dessa mudança. Porque quando você necessita da mudança, significa que já tem algo vital aí por trás, tá? Quando você necessita mudar, é porque você já está com o seu corpo todo desregulado. Por exemplo, é bacana você buscar uma mudança alimentar, uma mudança de estilo de vida, quando o seu açúcar está quase lá, você está um pré-diabético, ou quando você necessitar de uma insulina. Porque aí você necessitando de uma insulina para poder regularizar esse açúcar no seu sangue é muito pior. Então, quando você deseja mudar, olha, eu vou mudar, porque senão eu vou virar um insulino dependente. É muito mais bacana do que você necessitar tomar todo dia na sua barriga aquela insulina para tentar normalizar o seu açúcar. Tá bom, gente? Então, não é demonizando estar acima do peso, mas isso é vital. Isso é vital. Aí eu falo para os pacientes, eu vou começar essa alimentação, né? Eu não quero parar de comer meu hambúrguer, eu não quero parar de comer meu milkshake, eu gosto de macarrão. Eu falei, ok, mas mude seu paladar enquanto é tempo, melhor do que você ficar lá em cima da cama do hospital e aí vão te ofertar a comida que eles querem, não a comida que você deseja. E aí você não tem escolha, você vai ter que comer aquela comida sem sal, sem açúcar que te oferecem. Então é muito mais interessante a gente fazer essa mudança nesse momento que a gente pode escolher o alimento que a gente quer e que a gente pode readaptar, né, o nosso paladar, modificar nossas papilas gustativas, porque elas se modificam, tá? A cada 15 dias. Então não existe esse mito, meu paladar é infantil. A gente pode reconstruir esse paladar. Várias coisas que eu não consumia antes, hoje eu consumo. Igual os pacientes também do 5S. Gente, ou então nem conhecem o alimento e já tomam como ruim. Eu não quero couve-flor. Couve-flor não tem gosto, couve-flor não tem nada. Quando a gente passa a receita e transforma esse alimento em saboroso, né? Porque não adianta também eu fazer fervido, fazer um brócolis fervido, a gente tem que utilizar a criatividade, sai muito melhor. Então é isso. Outra dúvida que os pacientes têm, Pri, o que é 5S? 5S que eu conheço é de um programa eu nem sei, de organizacional, de empresa, não, mas o 5S, esse 5S de emagrecimento, quais são os 5 S's, né? 5S de saudável, porque é uma alimentação saudável, é uma alimentação natural, tá? Simples, porque não é aquela alimentação que é desconhecida sua. Então, todos os alimentos que tem no 5S, com certeza você conhece. Então, não é aquela coisa difícil de dizer, vamos comer hoje um feijão azul, que amanhã um arroz negro, depois de amanhã um arroz cateto. Não é também necessário. É simples porque não é necessário. A comida, eu vou fazer uma comida especial para mim, uma comida especial e outra comida para meu marido e para o meu filho. Não, é uma comida que todo mundo pode se alimentar e que com certeza você tem em casa, que você vai abrir a sua geladeira e você tem essa alimentação 5S, que você vai abrir a sua despensa, seu armário vai ter essa alimentação do 5S, porque é uma alimentação super simples, tá?
super simples, nada de esdrúxula, nada de alimentos que você nunca ouviu falar, certo? É um alimento, já falei, né, de simples, saudável, é saboroso, certo? Porque a gente fica com aquela imagem na nossa cabeça que por fazer dieta você é obrigado só a comer alface e cenoura ralada e tomate cortado. Não, ele é saboroso. Tem as receitas do 5S que são saborosíssimas. Quem assistiu a live ontem viu aquele bolo maravilhoso. Quem quiser essa receita, tá aqui no feed da Have Mais, tá? A receita de bolo de banana com chocolate, que é formidável. Os pacientes fazem sorvetes, fazem receitas e é muito bacana essa troca. Por isso que ele é social. A gente tem um grupo, tá? Um grupo pequeno de pessoas, todos com o mesmo intuito, com a nutricionista e eu também no grupo orientando, tá certo? Eu sou a coach deles lá e tenho uma nutricionista em tempo real. Então ele é social porque você posta uma receita, o outro pega essa receita, todo mundo tá com o mesmo propósito ali naquele grupo de emagrecimento, de conquista de saúde, de conquista de autoestima. Ele é sociável porque você pode ir em qualquer restaurante, você vai ter a alimentação do 5S, tá? Ele é simples, ele é saudável, ele é saboroso, ele é sustentável, porque a alimentação, quando a gente foca apenas no peso, acontece muito essa questão do efeito sanfona, né? De ficar engordando e emagrecendo, e vem esse efeito rebote. Porque quando a gente está preocupado só no peso, a gente volta a engordar, porque você não foi reprogramado. Mas quando a gente faz uma mudança de estilo de vida, onde você foi reprogramado, onde você foi desinflamado, onde você passou por esse processo de reorganização, de reconquista, você dificilmente volta a engordar tudo. Claro que você pode engordar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas no 5S você fica tão reprogramado, você fica tão aplicado que você sai e você sabe voltar. Porque a vida vai ser assim, gente, você sempre vai ter um aniversário, vai ter uma festa, né? Então, a gente não deve se privar disso, porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte dos nossos prazeres. A alimentação é algo prazeroso, né? Quem gosta de tomar seu vinho é algo prazeroso, quem gosta de tomar sua cervejinha é algo prazeroso. E você não deve se privar disso. Você vai fazer isso sim, mas vai ter estratégias para que no outro dia esse peso não aumente tanto e você reconquiste seu peso como antes. Então ele é sustentável. Já falei o que, gente? Simples, saudável, saboroso, social e simples, saudável, saboroso, social. Esqueci o último S. Ele é, deixa eu ver, eu vou pescar aqui pra ver. Já foi, né? Já foi 5. Eu que tô doida. Simples, saboroso, sustentável, social e saudável. Eu que tô procurando 6 S's. Só são 5 S's, viu, gente? Se vocês quiserem criar o 6º, eu vou criar agora, que eu tô procurando o 6º S. Então, pra vocês verem que é muito fácil. É muito fácil. Agora a gente tem que querer. Ai, Claudinha aqui. A gente tem que desejar essa mudança. E outra pergunta que fazem assim, Pri, qual a média que eu perco durante o programa 5S? Então, durante o programa 5S, a média, que a gente faz a média dos estudos, né? A gente manda para a empresa e tem um aplicativo que também eles fazem esse levantamento. Então, a média de perda do 5S são 14 quilos em 3 meses, tá bom? Mas eu tenho muitas pessoas que ultrapassam essa meta, certo? Que eu já tive paciente que já perdeu 10 quilos em um mês, e não foi 1 nem 2 não, foram muitos pacientes que perderam isso. O que é que vai depender? 2 coisas dependem. Primeiro, vai depender do seu IMC, certo? A gente sabe que as pessoas que estão com maior peso, elas perdem mais rápido do que as pessoas que têm menos peso, certo? Então, as pessoas que têm mais peso, logo no primeiro mês, elas perdem muito rápido. E vai depender também da sua disciplina, do seu foco, porque auxílio você vai ter lá o tempo todo. Vai ter lá uma pessoa que é a nutricionista, gente, em tempo real. E eu vou falar isso, não é robozinho de bom dia, boa tarde, boa noite, já almoçaram, já jantaram, já tomaram café, não. Ela acompanha pessoa por pessoa, nome por nome, tira dúvida em tempo real, tá certo? Então,
você vai pedir algum exame no online, Claudinha, não sei se você vai estar aqui ou não. A gente tem, na verdade, uma lista de exames que o 5S pede. Mas o que acontece? A maioria das pessoas tem já exame de sangue antes dos 6 meses. Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente anota para fazer o antes e depois. Porque algumas pessoas também não tem exame e a gente manda para fazer. A gente tem uma parceria com o médico aqui na clínica, né? Então, ele faz a solicitação desses exames e vocês trazem para a gente anotar, certo? Além disso, a gente acompanha diariamente, a gente monitora peso diário. Ai, Pri, essa monitoração de peso diário não vai me deixar estressada, não? Não, acreditem. Acreditem, quando você começa a se pesar todo dia, você começa a conhecer seu corpo e você entende realmente como ele funciona. Por que eu retenho líquido, né? Por que eu emagreci mais rápido hoje? O que me fez aumentar de peso? Então, eu, por exemplo, eu sei exatamente o peso que eu vou estar à noite e sei o peso que eu vou estar pesando no outro dia. E ainda digo mais, no domingo eu peso no meio da tarde. Aí eu peso no meio da tarde, se eu vejo que eu aumentei muito peso pela manhã, eu já entro com estratégia. Exemplo, 4 horas eu me peso. Eu termino de almoçar, geralmente domingo a gente almoça mais tarde, né? A gente se permite mais, eu me peso. Se eu aumentei muito o meu peso, eu já começo com estratégia. Com estratégia lá que a Nutri coloca. Chá bomba, começo com estratégia de jejum intermitente. Porque eu era a magra da sexta e a cheinha da segunda. Então, tudo que eu perdia durante a semana, eu voltava a engordar. Na segunda-feira eu tava na estaca zero. Então, eu passava a semana toda aquele negócio de você ficar correndo, né? O gato fica correndo atrás do próprio rabo. Então, eu passava a semana toda para perder tudo que eu ganhei na segunda. E depois que eu conheci essa estratégia, eu sou o mesmo peso. Da sexta-feira eu começo a segunda-feira. Ah, isso é fantástico. Então, quando você conhece seu corpo, quando você sabe administrar ele, fica tudo mais simples e tudo mais fácil. Então, não tem essa neurose de pesar todo dia, não, tá? A balança não é sua inimiga, não. A balança, ela é sua companheira e ela é sua amiga, tá certo? Então, ok, Cláudia, essa resposta dos exames. Como funciona o 5S online? Tati, eu respondi como funciona o 5S online, certo? O 5S online ele funciona exatamente como presencial. A diferença é que no presencial, para as pessoas que querem também, porque tem pessoas que não querem, estão inclusas as massagens com manta térmica, mas isso não é obrigatório, certo? E eu acho que em qualquer cidade hoje tem alguma massoterapeuta que sabe fazer uma boa drenagem linfática. Então essa é a diferença, porque o suporte é igual. Eu digo que o suporte ainda do 5S online, eu acho até que é maior, porque a gente fica mais atenta, fica mais voltada. No 5S online nós temos encontros também comigo, semanais, certo? E para quem está na maratona do emagrecimento 5S, ainda tem uma surpresa, porque a mentora do 5S, ela vai fazer esses encontros também, uma vez ao mês. O pessoal agora que entrou, o primeiro grupo do online, vai ter agora esse encontro com a Edivana, né? Se eu não me engano é dia 23 e dia 27, e que no presencial não tem. Então isso é um luxo ter uma mentoria com a criadora do método. Isso no 5S online da Rev tem. Essa é a diferença, tá? Mas a parte da alimentação, do suporte nutricional e do aplicativo é o mesmo. Inclusive tem muitas pacientes aqui que estão no online que podem falar para vocês como elas estão perdendo mesmo, como elas estão emagrecendo mesmo no online, ok? E além disso, no 5S online, a gente passa estratégias e passa hits para vocês fazerem, desafios, é muito bacana. Então o 5S realmente não é só uma dieta de emagrecimento, na verdade é uma mudança de estilo de vida e por isso que dá tão certo. Porque é uma equipe enorme por trás do 5S. Uma equipe de nutricionistas, uma equipe de médicos, tá? Uma equipe de fisioterapeutas, todo mundo engajado, todo mundo unido, com comprovação científica, com estudos e fazendo tudo para que você chegue na sua meta e reconquiste sua saúde.